primeira coisa, eu gostaria de convidá-los para abrir as suas Bíblias em Lucas 16:16. Lucas 16:16. Vou repetir, Lucas 16:16. O que diz a palavra? A lei e os profetas, durante até João, desde então fez uma diferença. A lei e os profetas vêm até João. E agora? Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Então, esse texto é um texto assim que nos traz uma dúvida. Sabe por quê? Porque na nossa mente foi incutido, e eu sempre digo, nós, por muitas vezes, fomos muito mais domesticados do que realmente termos a percepção e a revelação do que é esta palavra. Esta palavra, ela é muito contundente. Ela diz que depois de João inicia o reino de Deus. O anúncio de João que o Messias chegou, aí se estabelece o reino. Mas o mais importante desse texto que eu vejo é que diz que o reino de Deus, o homem tem que empregar força para entrar nele. Se a salvação é de graça, para você entrar no reino, tem que ter força. E é isso que as pessoas não entendem. Por isso que a maioria das pessoas está acomodada na salvação, porque ela é de graça, ela não custa nada, ela não exige esforço, alguém se esforça para que você conheça a Jesus e possa entrar no reino. Só que para finalizar esta caminhada, que o texto diz que você tem que empregar força, aí que está todo o problema. Então, existem duas palavras-chave, e eu vou gastar esses minutinhos seguintes falando sobre a primeira palavra. Se eu vou exercer força para entrar no reino, isso significa que eu tenho que lutar para entrar no reino. E é esta palavra que eu quero falar para você nesta noite. Luta. A luta. E a Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, verso 12, ela fala qual a luta que nós vamos ter no reino. Eu fico assim, abismado, eu fico boquiaberto, eu fico apavorado de ver na igreja as pessoas, elas querem paz, elas querem tranquilidade, elas querem um momento. Não, gente, a Bíblia diz que você vai ter que exercer força, que você vai ter que lutar para entrar no reino. A primeira luta que você tem é contra o teu pior inimigo, que se chama o quê? Eu. Você é o pior inimigo que você tem. Sabe por quê? Primeiro, você tem uma mente estruturada, que desde pequenininho te ensinaram a você não ser dependente de Deus, mas ser dependente de alguém, dependente de salário, dependente de estrutura, dependente de tantas coisas. Mas existe uma ferramenta que, inclusive, Adriano, a pastora que estava dando testemunho falou muito bem. E para isso eu quero ir para Gênesis capítulo 1, verso 1. O que diz lá? No princípio, isto é, tempo. Gente, na luta pelo reino, nós temos a primeira ferramenta que se chama tempo. Você tem um tempo de Deus para você se adaptar no reino.
É aquele tempo ali do recém-convertido, aquela coisinha gostosa, aquele tempo dos arrupiozinhos. Entendeu? Esse é o tempo que Deus te dá para você começar a sentir o que seria a segunda palavra para você poder fazer força, que se chama poder. E nós estamos agora vivendo exatamente essa época, a festa de Pentecostes, Shavuot. O que disse Jesus para os discípulos? O negócio é o seguinte: vocês vão para Jerusalém para que venha sobre vocês uma unção? Não. Para que venha um cargo? Não. Para que vocês recebam um novo nome? Não. Para que vocês recebam o quê? Poder. Porque para entrar em luta, eu preciso ter o quê? Poder. A primeira coisa que um exército que vai guerrear com o outro, ele tem que ter o quê? Poder. Se ele não tiver poder, ele já entrou na guerra errado. E já entrou derrotado. Porque o que faz a diferença é a manifestação de poder. As pessoas são muito românticas. Eu fico olhando assim para elas, elas dizem: ai, o Espírito Santo é tão maravilhoso, é não sei o quê. Não, o Espírito Santo é poder, é rompedor, é aquilo que destrói tudo aquilo. E a primeira coisa que ele destrói é a estrutura que você tem na mente de religioso, porque o poder ele veio para acabar com a religiosidade, ele veio para acabar com tudo aquilo que se levanta contra o reino de Deus. Por isso que o Senhor te dá uma função. E o que ele diz em Efésios 6:12? Porque não temos que lutar contra a carne e contra sangue, mas sim contra principados, dominadores desse mundo tenebroso, potestades e forças do mal. É interessante, Adriano, que os demônios não apareceram. Porque a ordem da luta não é contra demônios. Nós não temos que lutar contra demônios. Sabe por quê? Porque lá em Lucas 9, do verso 1 em diante, do verso 1 e 2, diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar os demônios. Com demônio, a gente não luta. Com demônio, a gente manda sair. A luta está lá em cima, quando diz em Efésios 6:12, que ali nós vamos ter que lutar. Não contra a carne e contra a sangue, mas principados, dominadores desse mundo tenebroso, potestades e forças do mal. Me lembro até hoje, quando eu fiz a minha primeira guerra de nível de principado em Palmas, de avião. Gente, parecia um filme de Hollywood. A coisa é violenta. É uma coisa que você entra quase numa luta corporal, porque você não está enfrentando qualquer força. Você está enfrentando milhares e milhares de anos de existência. São anjos caídos que estão prisioneiros na terra e que não deixaram de ter força. Mas que você, que está cheio do poder de Deus, não precisa ter medo, mas vai lutar. A proporção em uma guerra convencional para um ataque é de 3-1. Isso qualquer exército, se não tiver de 3-1, ele perde a batalha. E você diz: mas eu sou sozinho. Aí é que está o erro. Você não é sozinho. Da mesma forma que Deus te deu poder através do seu Espírito, que é o Espírito Santo. Gente, imagina só, em Pentecoste, esse poder encarnou em você. Ele entrou em você.
Ele te transformou de um monturo, de uma morte anunciada, ele te transformou em templo do Espírito Santo. É pouco isso? Ai, mas se essa potestade é muito forte, ai, porque isso, porque não sei o quê. Para com isso. A palavra de Deus diz o quê? Lute. Lute contra principados, lute contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as potestades, contra as forças do mal. E por que mandou lutar? Porque Deus já te preparou para a luta. Ninguém é mandado para a luta sem preparo. Para de ser vítima. Presta atenção em uma coisa. O nosso comandante deste exército, que hoje se chama igreja, não ia te mandar para uma guerra para que você fosse uma vítima, para que você fosse um derrotado, para que você tivesse danos. Muito pelo contrário, ele já te deu a capacidade para enfrentar principados, dominadores desse mundo tenebroso, potestades e forças do mal. Aí você pergunta para mim, mas apóstolo Coraiola, aonde que está tudo isso? Ué, está na Bíblia. Olha o que a Bíblia fala em Efésios 6,14. Ela diz assim, estais, pois, vou repetir, estais, pois, firmes. Tem crente que parece palanque no banhado. Um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. Um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. Não, gente, firme é firme. Firme é firme. Nada pode me tirar do meu alvo. Nada pode tirar do meu objetivo. Ninguém pode roubar as minhas promessas. O que é meu será meu e ninguém pode, porque Deus me entregou. E se ele me mandou lutar, é porque a primeira coisa depende de uma coisa pessoal: ser firme. Ser firme no propósito, ser firme nos objetivos, ser firme no dia a dia como crente. Por quê? Porque a segunda coisa que ele diz é o quê? Cinja-se com a verdade. O teu lombo, aqui, ó. O teu lombo, cinja-se com a verdade. Gente, nós não precisamos agir com mentira. Eu fui convidado para ser um dos oradores na OEA para defender a situação nossa evangélica contra o aborto, contra a ideologia de gênero. E me sugeriram como estratégia que eu apresentasse para a OEA, porque você tem que apresentar alguns dias antes, um discurso, e para eu não ser, vamos dizer assim, proibido de falar, eu falasse outra coisa. Vocês acham que eu ia fazer uma coisa dessa? Vocês acham que em um nível de batalha de nações eu ia falar na frente de 35 embaixadores representando 35 nações, falaria traduzido em 4 idiomas, diretamente pela internet para 35 nações? Vocês acham que eu ia entrar numa legalidade dessa? É isso que eu quero te falar. Se nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, nós não precisamos usar um artifício das trevas. Nós temos que caminhar na verdade. A verdade é a verdade. E contra a verdade não existe força. Aí que está o grande poder na batalha contra principados, potestades,
dominadores desse mundo e forças do mal. Você tem que caminhar na verdade, porque a verdade não é um conceito, a verdade não é um estilo de vida, a verdade não é uma doutrina, a verdade é uma pessoa. A primeira coisa que esse texto fala é exatamente isso. Você, para lutar no reino, você tem que estar cingido com a verdade. Porque contra a verdade não existe força. Daí, um dia antes do discurso, o líder que chegou para mim e disse assim: por que você entregou o discurso que você vai fazer? Como que você faz isso? Você não podia fazer isso. Eu digo: olha, você me perdoe, mas eu jamais entraria em uma guerra dessa, abrindo uma legalidade dessa. Se a minha luta é contra principados, dominadores do ser mundo tenebroso, forças do mal e potestades, a única coisa que pode me amparar, me proteger, é que eu me mantenha na verdade. Então, o Senhor não está te mandando para a luta desprotegido. Ele diz assim: tome alguns cuidados. Qual o primeiro? Seja firme. O segundo, use sempre a verdade. Cinja-se com a verdade. E depois, ele diz o quê? E vista a couraça da justiça. Toda vez que somos injustos, nós abrimos os nossos flancos. Não esqueça, a couraça, ela tem aberturas ou no flanco ou atrás. Então, você tem que estar protegido por essa couraça e não deixar absolutamente nada penetrar por ela, porque ela é a proteção. E a palavra correta é o quê? Justiça. Por isso que a palavra de Deus é clara. Ai daquele que se levanta contra as autoridades. Ai daquele que se levanta contra os ungidos. Ai daquele que se levanta contra pai e mãe. Ai daquele que não obedece à autoridade. Por quê? Porque quando você faz isso, se quebra a primeira justiça que existe. É uma justiça de Deus, que você esteja ordenado em autoridade. Então, quando nós somos injustos, nós tomamos uma autoridade que não é nossa para fazer a nossa própria justiça. Este que é o problema. Nós temos que depender da justiça de Deus. Mas a Bíblia diz o quê? Para que aconteça isso, esteja protegido pela couraça da justiça. Se não podemos parar aí, Deus ainda diz: para você lutar, para você entrar nesse reino à força, você tem que calçar os pés da preparação do evangelho da paz. Gente, esse evangelho da paz me lembra uma coisa. Eu fui militar e no meio militar existe uma frase muito importante. Se você quer a paz, esteja preparado para guerra. E é isso que você tem que entender. Se o reino é conquistado à força, se o reino é conquistado com luta, nós temos que estar sempre preparado para a guerra. E a Bíblia acabou de estipular e dizer qual é a nossa guerra. Contra quem nós vamos lutar? Quem te impede de viver no reino? Principados, dominadores desse mundo tenebroso, potestades e forças do mal. Deus deixou tão claro isso daí. Então,
Uma das coisas que você tem que ter nos pés é o quê? O teu caminho tem que ser baseado nos princípios. Ontem, Adriano, eu fazia uma live com o apóstolo Aloísio e lembramos de tantos sobrenaturais que vivemos juntos já, né? Mas um deles, eu pedi para ele falar, porque às vezes quem estava nos ouvindo não sabia. Ele foi acometido de uma doença, ele estava no hospital e dali a pouco entra no quarto o anjo da morte. E ele sentiu que era o anjo da morte que veio preparar ele para levar. E ele olha para o anjo e diz: a palavra de Deus diz que aquele que honra pai e mãe terá a sua vida prolongada na terra. E você sabe que eu honrei os meus pais, eu honrei os meus avós, eu honrei todos os meus líderes. Você é testemunha disso. Diz que o anjo olha para ele, baixa a cabeça, em concordância, dá meia volta e sai do quarto. E hoje ele está aí, viajando para todo lado, curado. Então eu te pergunto, você que está me assistindo, agora ao vivo e depois vai pelo Facebook assistir. É isto que esta palavra está dizendo. Quando você está calçado do evangelho, é porque você tem uma vida pautada nos princípios. Por isso que você tem o quê? Paz. Tudo que você faz com paz. Porque você não vive de aventura. Você não vive de sorte. Você não vive de loteria. A tua vida está baseada em princípios. E quando você tem uma vida baseada em princípios, você não vive de altos e baixos. Então, por isso que a Bíblia diz, se prepare para essa luta, mas não esqueça, calce os seus pés para que os seus caminhos sejam dirigidos pelo quê? Pelo evangelho da paz. Em momento nenhum, fala de outro tipo de paz. Fala de uma paz. Quando você está nos princípios, nada pode te tirar a paz. Se fosse por aí só, mas continua. O Senhor ainda te preparou com outras armas poderosas. Ele diz o quê? Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Antes, ele estava falando de vestimentas. Mas agora ele fala do primeiro objeto de defesa. O escudo da fé. Gente, a fé, ela não é só um conceito. A fé é o estilo de vida. A certeza das coisas que não se veem. Já imaginou, gente? A certeza das coisas que não se vê. Mas se você não vê no real, você vê no espírito. Isso que Deus nos deu, essa ferramenta tremenda, que nós somos levados como num chupão, como num impulso, como num arrebatamento. Nós vamos nas regiões celestiais e sem perceber, nós vemos as coisas realizadas, voltamos e dizemos, agora eu creio. Então, o escudo da fé é quando todo mundo te diz, não vai dar. Gente, agora, esses 2 meses que nós estamos passando, e vai acabar, e vai não sei o quê, e vai não sei o quê. Quem ouviu e acreditou, essa é a fé dele. Porque a fé é o quê? É acreditar. O que é acreditar? A fé é um pensamento e o crer é uma atitude. Se você acreditou, você tomou atitude de acordo com aquilo que a tua mente recebeu como verdade. Gente, no finalzinho de 2019,
Os últimos 7 dias eu fiz o Profetizando 2020. Se você quiser assistir, é só ir no meu canal do YouTube, está lá. E eu falava, gente, 2020 é o primeiro ano de uma década apostólica. E se é uma década apostólica, você já tem que saber que é década de luta, de conquista. É a hora que nós estamos entrando no reino. Gente, é a década que nós vamos viver o grande mover de Deus, dos filhos de Deus. Gente, tem gente comprando passagem para o céu, quer ir logo para o céu. Parece Jonas querendo ir, não ir para Nínive e ir para Tarsis. Quanto que é a passagem? Quanto é a passagem? Não, gente. Nós vamos viver a década mais sobrenatural, a década mais tremenda, a década mais poderosa, a década com mais milagres, com mais sobrenatural, com mais cura, com mais tudo. Sabe por quê? Porque é uma década de rompimento. Agora o é. Não tem saída. O é. Não dá para voltar para trás. Foi o que Deus fez com Moisés e o povo do Egito, pôs eles em Pi-Hahirote. O que é Pi-Hahirote? Beco sem saída. Sabe aonde que nós estamos agora? Em um beco sem saída. Só tem 2 coisas para acontecer quando você está em um beco sem saída. Pergunte, o quê? Eu vou te responder. Ou a água se abre, o mar se abre, e você passa a pés enxuto, ou você anda sobre as águas. Em becos sem saída não tem outra saída. Quer dizer, você depende 100% de Deus. Provisão total de Deus. Esta é a oportunidade que nós vamos ter. Gente, quando todo mundo está dizendo não vai dar, porque é a crise, vai estourar, vai não sei o quê. Gente, esta é a oportunidade que você estava esperando. Essa era a oportunidade que você estava sonhando. Essa é a oportunidade que você pediu para Deus. De você crescer em 1 ano o que você levaria 10 anos para crescer. Então, o escudo de fé. O escudo de fé serve para quê? Serve para você se proteger da palavra maldizente, da palavra de agouro, da palavra negativa, dos decepcionados com a vida, daqueles que dizem assim para você, não, eu já fiz tudo isso, não deu certo, não deu para ele, mas para você tem tudo para dar certo. O escudo da fé é aquele que te protege dos dardos inflamados que querem te desanimar. Olhe para frente e diga, esta é minha oportunidade. Isto era o que eu estava esperando. O Adriano sabe, muitos de vocês que me conhecem sabem, que eu sou queridinho de papai. Você também é queridinho de papai? Se você é queridinho de papai, diga comigo, eu sou queridinho de papai. E se você é queridinho de papai, o que vai acontecer com você? Tudo que papai quer. Significa que você vai ser tirado de toda essa situação com momentos de glória, de vitória e de grande manifestação de poder. Então, o escudo da fé é objeto de proteção. Você se protege daquilo que quer te roubar. Se você está na sala com alguém, olhe para ele e diz assim, você sabe quem eu sou? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Mas para os íntimos, eu sou queridinho de papai. Pronto, acabou. O que vai fazer com o queridinho de papai?
A primeira coisa que ele sabe fazer é correr para o colo de papai. E daí nós compreendemos o que é estar no esconderijo do Altíssimo. Só que o termo esconderijo do Altíssimo não é só esconderijo do Altíssimo. É você estar no ninho das águias, nos lugares altos, no comandamento da região, para que você saiba o voo correto que você tem que fazer. O escudo da fé te leva a esse nível, aos lugares altos. Porque quem anda por fé não anda embaixo, só anda em lugares altos. Amém? E depois, fala do quê? Da espada do... Agora já não é um objeto de defesa. A espada tem duas funções nessa luta. Ao mesmo tempo, você se defende, mas você ataca. E o que está, então, falando sobre a espada? Que você usa a palavra para como tua reserva de força. Isto é a palavra de Deus. Porque está escrito. Isto é o ataque que você vê. Foi aquilo que Jesus usou no deserto. Nem só de pão viverá o homem. Por aí foi. Ele usou o quê? A palavra para atacar. Daí você diz, mas e daí? Qual é o meu problema? O teu problema é que para entrar no reino, a tua mente que está sendo atacada, o que te impede de entrar no reino é a tua mente, é o que você pensa. Por isso que a Bíblia diz o quê? Tomai também o capacete da salvação. Gente, todo mundo diz assim, eu aceitei Jesus, levantei minha mão, eu aceitei Jesus, glória a Deus. Não, isso você deu o primeiro passo. O que é o capacete da salvação? O capacete da salvação é a convicção de quem você é. O capacete da salvação é o que te dá o quê? Identidade. Por isso que você pode dizer, eu sou o queridinho de papai, porque eu tenho identidade, eu tenho pai, eu venho de paternidade forte. O meu pai é o Senhor dos Exércitos. Por isso que o reino não é tomado com florzinha. O reino é tomado à força. O principado, a potestade, os dominadores desse mundo tenebroso, as forças do mal, eles têm que entregar, querendo ou não querendo, e eles vão te entregar. Porque eles são, na verdade, o quê? Invasores. Você não é invasor. Você é filho do rei, tomando posse do reino em nome do teu pai. Está aí. Você está preparado para a guerra. Capacete, cingido. Aqui, couraça, escudo de um lado, espada do outro, calçado com o evangelho. E agora? E agora fazer o que a palavra de Deus diz. Lute. Lute para conquistar o teu emprego. Lute para conquistar o teu primeiro milhão. Lute para conquistar a educação dos teus filhos. Lute para conquistar aquela casa. Lute para conquistar. Por quê? Porque tudo isso faz parte do reino, gente. A gente não vê isso como reino, mas tudo isso é reino. Por quê? Porque nós trazemos a existência. E a palavra de Deus é clara. Ao homem foi dado o direito, o dever e a obrigação de trazer o reino à existência. Por onde começa o reino? Primeiro em você, depois na tua família, depois com os que te cercam, e assim na tua cidade, na tua nação. O que nós estamos hoje lutando no Brasil? Estabelecer o reino. A luta está grande? Tá. Vai piorar? Pode até piorar, não tem problema. Nós só sabemos de uma coisa. A vitória é certa e o reino está sendo estabelecido porque isto foi a função
que o Senhor deixou para a igreja, estabelecer o reino. Até agora eu só falei da luta. Segunda palavra, Lucas capítulo 9, verso 1 e 2. Diz o quê? Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder, gente. Sabe o que é poder? Poder é você chegar para uma célula e dizer, olha aqui, eu te determino agora que você mude, se sare, porque eu estou determinando a tua cura agora. Isso é poder. É você dizer para um paraplégico assim, levante e ande. Você dizer para um morto, ressuscite agora. É você dizer para um câncer, eu determino agora que você saia agora em nome de Jesus. Daí você diz, mas como que esse poder vai se manifestar em mim? Porque quem não tem poder não tem autoridade, gente. É isso que você tem que saber. Para que você tenha autoridade, tem que ter um poder. E o poder foi dado por Deus. Por isso que você exercita e exerce a autoridade. Eu estava recordando ontem com o Aloysio, nessa live, que em Israel eu fiz um jejum de 40 dias. Daí já veio o problema. Meu Deus, 40 dias. Como deve ser esse jejum de 40 dias? Gente, jejum é jejum. Jejum não é jejum de Coca-Cola, não é jejum de café, não é jejum de televisão. Jejum é jejum. Jejum é 24 horas sem comer. Ah, mas você entregava o jejum todo dia? Não, gente, 40 dias sem comer. Jejum. Vamos parar de brincar de crente. Nós somos crentes, nós cremos no sobrenatural. Da mesma forma que nós cremos que Jesus multiplicou os pães no deserto, ele multiplica dentro de nós tudo que nós precisamos para fazer um jejum. É simples. E eu estava fazendo um jejum de 40 dias, e daí, nesse último dia, chega uma família. E essa família janta com a gente. Eu entreguei o jejum. E a mulher falou para mim assim, apóstolo, eu nunca tinha visto alguém fazer um jejum de 40 dias. Essa declaração dela me faz ficar triste, sabe por quê? Porque todo mundo diz que é discípulo de Jesus. E Jesus, você sabe como que ele começou o ministério dele? Com um jejum de 40 dias no deserto. Como que eu sou discípulo de Jesus e não faço pelo menos o que Jesus fez como homem na terra? Ah, mas apóstolo, eu acho que eu não vou aguentar. Se você acha, não vai mesmo. É óbvio. Eu estou te falando aqui exatamente como se conquista o reino. O reino se conquista com poder. O reino se conquista com fé. O reino se conquista rompendo os limites. O reino se conquista quando você ultrapassa as forças naturais e entra no sobrenatural. Porque um jejum desse não se faz no natural, é no sobrenatural. O apóstolo Adriano ministra todos os anos na Escola do Sobrenatural. Se tudo correr bem, Adriano, esse ano vai ter em junho e vai ter em dezembro, em julho, quer dizer. E eu já quero convidar você em julho, se quiser fazer a Escola do Sobrenatural, entra no nosso site, servodaorelhafurada.com, porque eu estou te esperando lá para 7 dias de jejum, para a gente iniciar a conversa. Na verdade, gente, o jejum é fundamental para trazer, florar em você a manifestação do poder. Por quê? Porque a carne morre. A Bíblia diz o quê? O espírito milita contra a carne. Ora, para você se manifestar em poder espiritual, você tem que matar a carne. Então, o jejum tem que ser
o teu estilo de vida, tem que estar no teu estilo de vida. E ela disse assim, eu nunca tinha visto alguém fazer um jejum de 40 dias. Mas eu vi o Senhor nesses 40 dias de jejum. Então, eu queria lhe pedir uma oração. Será que o Senhor podia orar pela operação, pela cirurgia da minha filha? Ela vai sofrer 2 cirurgias em São Paulo. Uma é porque elas nasceram gêmeas e uma comprimiu a outra no ventre e o palato dela não se formou como deveria. Existe uma falha no osso. Então, ela vai fazer um enxerto e depois vai fazer uma plástica. O senhor podia... Olha a proposta que ela me faz. O senhor podia orar pelos médicos para que eles fossem usados por Deus? Meu Deus do céu! Quase todos os dias, a gente ora o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Meu Deus do céu! Se o reino de Deus tem que vir por alguém. Vem por quem? Por você que está me assistindo. Por mim. Não é por outra pessoa. O reino tem que ser manifestado na tua casa. O reino tem que ser manifestado na rua. O reino tem que ser manifestado na tua vida. O reino tem que ser manifestado onde você está. E o que eu vou fazer? Orar pela cirurgia? Não. Na hora, eu olhei bem para a moça, 15 anos. Estava fazendo 15 anos. Olhei na boca dela e disse, osso, aonde não existe osso, vem agora a existência. Sabe por quê? Porque se o poder de Deus está em mim e o jejum te leva a você ter domínio próprio, o que te impede de você andar no poder é o domínio próprio. Por quê? Porque você fica amedrontado, fica com medo de andar no sobrenatural. E o que te dá a tranquilidade de andar no sobrenatural? Domínio próprio. E eu disse, osso, vem a existência, em nome de Jesus. Vocês sabem o que aconteceu? Em março, veio para São Paulo, os médicos fizeram o exame e diz, é inacreditável. Há 6 meses atrás eu fiz o exame e hoje está tudo diferente. Ela disse, o que aconteceu? Ele disse, simplesmente, onde não existia o osso, hoje tem o osso. Não precisa mais fazer implante e não precisa fazer mais cirurgia de reparação. Nenhum jantar. Não foi dentro de uma igreja. Nenhum jantar. Nenhum relacionamento pessoal. O reino se manifestou. Porque aqui está. Esta palavra ela é clara e diz o quê? Eu te dei poder e autoridade para quê? Para expulsar os demônios e fazer o quê? E curar doenças. Meus amados, eu quero hoje mexer com você. O teu vizinho, o teu amigo, o teu parente, alguém, ele vai ser curado, não é por alguém, ou por mim, ou pelo apóstolo Adriano, por algum apóstolo que vai orar por ele. Não, é por você, porque a Bíblia diz que na época do reino, que agora nós estamos, o Senhor nos deu poder e autoridade para expulsar demônios e para curar enfermos. É isso que eu estou te falando. Este é o teu tempo para mudar a história de uma pessoa. Alguns meses atrás, 1 ano e pouco atrás, ela me manda uma foto casando nos Estados Unidos com um missionário americano, linda, bonita, restaurada, uma moça bonita. E o que aconteceu? Aconteceu que eu aproveitei em um jantar, estabeleceu o reino, usando o quê? O que Deus me deu.
O que ele me deu? Poder e autoridade. Gente, estamos em Shavuot. Estamos em Pentecoste. Reflita o que está acontecendo. O Senhor está te enchendo de poder. Hoje é um memorial. Essa festa é um memorial para te lembrar que este poder não está em outro lugar. Este poder habita em você. Esse poder está em você. Esse poder é que te faz trazer à existência o que não existe. Eu passando uma vez na frente de um cemitério, eu olhei para o cemitério e falei para o motorista que me levava: aqui está o lugar mais rico da cidade. E ele me perguntou, por quê? Eu digo, porque aí estão enterrados os livros que não foram escritos, os projetos que não foram construídos, os sonhos que não foram vividos. Eu quero te falar nesta noite, não leve para o teu túmulo nem os projetos, nem os sonhos, nada. Hoje eu quero te falar que você tem o poder e a autoridade de trazer à existência o que não existe. Chegou a hora de você usar esse poder e autoridade. Você é filho do Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos. E por último, Jesus fala uma coisa tremenda. E enviou. Quero te lembrar dessa noite. Ele te enviou para esse tempo, nesta geração. Para o quê? Para pregar o reino de Deus. E insiste, e curar os enfermos. É para isso que você está me ouvindo nesta noite. É para isso que Deus me preparou até esta noite, para te dizer que você tem uma ordenança do Senhor como discípulo dele. O Senhor te enviou para pregar o reino dele e curar os enfermos. Amém? Então, eu gostaria de agora orar com você para ativar este poder. Sabe por quê? Porque este poder não está em mim, esse poder não está no Adriano, esse poder não está no apóstolo Aloísio, nos apóstolos, nos homens que dizem os homens de Deus. Que nada, gente. Esse poder é de Deus. E ele resolveu habitar em mim, por misericórdia, habitar nesses homens que eu citei e habitar em você. E quando ele habitou, ele criou uma Itaipu dentro de você. Vai lá pegar um cabo daquele que sai da Itaipu para você ver o que acontece. É poder. Porque poder é como eletricidade, é poder. E é isso que eu quero te falar nessa noite. Este poder está em você. E eu quero agora orar para te ativar, para que você viva o que nunca viveu. Teus sonhos sejam realizados. Teus projetos saiam do papel. Os teus livros sejam escritos. Por quê? Porque neste tempo, nesta década, o que nós levaríamos 10 anos para fazer será feito em 1 ano. Daí você diz, mas e esse tempo parado? É Deus te dando só um descanso. Depois que eu fiz um ano sabático, os outros anos que eu vivi foram os anos que eu mais trabalhei na minha vida. Primeiro ele me deu um descanso e depois ele me pôs para trabalhar. Esse tempinho guardadinho que você está é só o tempinho de descanso, porque o trabalho vai começar. E você vai se lembrar dessa noite. Isso é de bem que o apóstolo ela falou que eu ia trabalhar o que nunca tinha trabalhado antes. Se prepare, porque é tempo de manifestação de poder e autoridade. Típica do ministério apostólico. Típica de uma década que nós estamos vivendo. Década apostólica. De poder e autoridade. Então, eu quero orar com você agora.
Senhor e Pai maravilhoso, essas duas palavras são chaves para nós implantarmos o reino, para vivermos no reino, para conquistarmos o reino. Luta e expulsar. Pois eu quero, Senhor, te pedir que todo poder comece a ser ativado agora nessas pessoas que estão me ouvindo, me assistindo, Senhor. Aonde eles estiverem, seja no Brasil, fora do Brasil, sejam ativados, que eles conheçam agora a manifestação do teu poder. Não, Senhor, eu não estou pedindo uma unção, eu estou pedindo poder. A tua glória, como ouro derretido, comece a correr por dentro de cada um, e que cada um se sinta agora crescendo. De tantas vezes que eu já vivi isso, Senhor, quando eu me sinto cheio de poder, parece que eu me agigantei. Pois agora eu te peço que este poder agigante cada um que está me assistindo, que venha toda a força, todo o poder. Senhor, começa a visitar a mão deles agora, que cada dedo, que toda a mão, Senhor, se encha agora de poder, para que eles possam trazer à existência o que não existe. Senhor, eu declaro como decreto apostólico irrevogável que o poder está ativado nessas pessoas em nome de Jesus. Adriano, sabe o que me chama mais atenção ali na luta que Jesus estava vivendo nos últimos minutos? Ele diz, está tudo consumado. Quer dizer, ele foi o protagonista. Os que estão nos assistindo, eu quero te falar. Você lembra que a primeira coisa que eu te falei foi o tempo? O tempo é necessário você escolher para ser o protagonista. Porque senão você vai viver da situação e da circunstância. Isto é, a tua vida vai ser de emergência e não de planejamento. O livro A Lei dos Dois Altares é um manual para quem quer andar no sobrenatural, para quem quer ser protagonista do poder de Deus, quem quer ser protagonista na sua vida e também na sua família. A Lei dos Dois Altares. Se você quiser comprar esse livro, nós te mandamos pelo correio. Como? Você manda o WhatsApp para nós através 63, se você puder pôr aí, Adriano, nosso WhatsApp, 63 981 11 89 45. Vou repetir. Se você quiser fazer o seu pedido da Lei dos Dois Altares, é o 63 981 11 89 45. Esse é o nosso WhatsApp. Ok? Outra coisa, Adriano, que a igreja, por tanto tempo, não está sabendo usar, alguns estão despertando, é o Ministério dos Anjos. E eu estou aproveitando esse tempo para fazer um seminário dos anjos online. Então, quem quiser ser ativado no Ministério dos Anjos, também manda um WhatsApp para esse mesmo número, 63 981 11 89 45. Você é doutor? Dá um like, ative o sininho, dá um joinha, inscreva no canal, ative na... Tchau, amiguinhos. Deus abençoe.